Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Samir. Neste vídeo vamos falar sobre o dia do milagre, o tempo e a forma de Deus operar em nossas vidas. Será que Deus tem um tempo específico para operar? Como que Deus se relaciona com nossos pedidos, orações e necessidades? Está você esperando um grande milagre da parte de Deus? Então esse vídeo foi feito para você. Antes de entrar no assunto, já quero ressaltar que eu não havia gravado nos últimos dias. Eu estava com visitas na minha casa. Também no dia de ontem eu aproveitei para resolver outros compromissos e hoje então vamos passar a gravar novamente os nossos 3 vídeos por semana, conforme a proposta do nosso canal. Para isso eu quero ler aqui apenas um versículo da Palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 11 e no versículo de número 6, que diz assim: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Muito bem, eu quero tomar como base este texto da Palavra de Deus para entendermos a maneira que Deus opera em nossas vidas. Lembrando que nós que somos crentes em Jesus Cristo, temos que aprender a conhecer a Deus através da sua palavra. É a palavra de Deus que nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos orienta para sabermos como lidar com todas as questões e situações da vida. Crente não é dirigido por visão, por revelação, por arrebatamento ou qualquer outra manifestação espiritual. Crente é dirigido pela palavra de Deus. O Espírito Santo nos dirige, nos orienta, nos ensina através da palavra. Para isto, Deus deixou a palavra. E eu quero dizer a você: tenha a palavra em autoestima e cuidado com visões, revelações e outras coisas. Deus manifesta-se através destas questões, mas em nenhuma passagem da Bíblia nos diz que devemos ser dirigidos por visões, por revelações, por sonhos e etc. Já conheci muitas pessoas que se deram mal na vida por fazer algo porque alguém revelou, porque alguém teve uma visão, porque sonhou com alguma coisa. Muito cuidado, a nossa bússola é essa aqui, irmãos. O crente maduro, ele ama a palavra, ele lê a palavra, ele estuda a palavra e ele vive pautado pela palavra de Deus. Se você vive pautado por esta palavra, você nunca vai ter nenhum problema com ela, no sentido de confusão, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, como sempre, eu vou basear este pequeno estudo na palavra de Deus, porque assim como Deus operou nos dias do Antigo e do Novo Testamento, é a maneira que Deus opera nos dias de hoje. Somos o seu povo, somos a sua igreja, somos os seus filhos, e ele age dentro da mesma maneira que operou com os patriarcas, profetas e apóstolos. E esse texto de João capítulo 11 é muito esclarecedor e muito profundo. Gosto de pregar e ensinar nesse texto. É claro que aqui neste vídeo eu vou extrair apenas algumas coisas, mas isso dá estudo para muitos dias, para mais de hora de ensinamento da palavra de Deus. A primeira coisa que nós vamos entender aqui é que havia uma família esta que Jesus tinha em autoestima. Eles eram seus seguidores. Jesus se hospedou, pernoitou, almoçou e jantou algumas vezes
na casa desta família de um irmão e duas irmãs, chamado Lázaro, Maria e Marta. Lázaro ficou doente, a enfermidade era grave, com certeza suas irmãs chamaram um médico para avaliar a situação. Percebendo que era grave, mandaram um mensageiro até Jesus, possivelmente um moço que naqueles dias fazia o papel de um correio, levando uma mensagem para Jesus dizendo que aquele a quem ele muito amava estava doente. Jesus recebeu a mensagem, disse para o moço levar outra mensagem para aquelas mulheres, que ele iria e curaria Lázaro. Porém, o versículo 6 que nós lemos aqui, diz que ele se demorou ainda 2 dias no lugar que estava. E depois o seu deslocamento ainda foi mais demorado, porque quando ele chega na casa da família, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Então Jesus se demorou vários dias para ir responder ao pedido de socorro daquela família a quem ele muito amava. Porém, é interessante que no versículo de número 4 diz: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Observe que havia um propósito naquela doença. E havia um tempo para Jesus ir lá e curar o seu amigo que estava enfermo. Meus irmãos, nada acontece por mero acaso. Tenho dito aqui no meu canal constantemente, não existe coincidências. Há propósitos de Deus para todas as coisas, inclusive as ruins, inclusive as provações, enfermidades e até mesmo a morte. Porque Deus está no controle do mundo, das nações, da sua igreja e também das nossas vidas individualmente. Tudo o que acontece na minha e na sua vida é um agir, um trabalhar de Deus, ou pelo menos uma permissão de Deus para um propósito mais elevado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo de número 8 em diante, Deus diz ali que os pensamentos dele não são os nossos, que os caminhos dele também não são os nossos. Lembrando que a palavra caminho aqui fala de direção da vida, do agir de Deus em nossas vidas. E ele continua dizendo, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos, os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos e mais elevados do que os vossos pensamentos e do que os vossos caminhos. Deus está olhando lá de cima para nós e está vendo a situação de uma forma mais abrangente. Deus está vendo aquilo que Ele quer fazer na minha, na sua vida. Deus está vendo como vai usar esta ou aquela situação em nosso benefício próprio, ainda que agora nós não percebamos. Por isso que quem serve a Deus precisa aprender a confiar em Deus. E se você está passando por um momento difícil, uma provação, uma luta, você até mesmo tem orado, tem clamado, mas até agora há um silêncio de Deus e nada aconteceu, não se desespere. Não quer dizer que Deus te esqueceu e também não quer dizer que Deus não vai te responder. Simplesmente quer dizer que Deus tem algo mais elevado. Deus tem algo mais profundo para fazer na sua vida, através deste problema, desta provação, quem sabe desta enfermidade que você está passando neste momento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos.
todas as coisas, as boas e as ruins. Então não murmure, não reclame, mas continue firme na sua posição, orando, buscando e, acima de tudo, crendo e declarando a sua vitória. Porque no momento certo, Deus irá se dirigir até você e a vitória chegará. Jesus se demora ainda 2 dias. E aqui eu li também no versículo 4 que havia um propósito de Deus para aquela enfermidade. Então Deus usa qualquer situação, Deus usa portas fechadas, Deus usa enfermidades, Deus usa a morte, Deus usa o próprio Satanás quando Ele quer, para realizar as suas obras nas nossas vidas. Então, aprenda a olhar pelos olhos da fé, coloque os óculos da fé e veja além daquilo que está diante dos seus olhos. Demorando-se alguns dias, Jesus então vai. Chegando lá, aquelas mulheres estavam totalmente decepcionadas e transtornadas, porque haviam criado a expectativa da vinda de Jesus, sabendo elas que Jesus os amava a todos eles, talvez em especial a Lázaro, porque a sua irmã diz, está enfermo aquele a quem tu muito amas. Então, se ela fala isso, é porque Jesus havia dito isso, e quem sabe por mais de uma vez. Agora, o amor de Deus por nós não impede que nós passemos por momentos difíceis, por angústias, por tribulações, por problemas. E há um tempo de Deus para Deus agir em nossas vidas. Eu já passei por muitas provações que duraram de semanas a meses, e cheguei a passar por um deserto tão grande que durou longos 7 anos. Mas um dia o Senhor veio em meu auxílio, mudou a minha história, porque Deus, Ele é fiel, e isso me dá autoridade, experiência e bagagem para me dirigir a você. Quem está falando com você que não é um mero youtuber, um jovem que começou ontem, que não é pastor de igreja, que não tem experiência nenhuma. Quem está se dirigindo a você neste momento é um homem vivido, que já passou por muitas situações, algumas desesperadoras. Um homem que serve a Deus há quase 30 anos e que nos dias de hoje ainda vive e serve a Deus pela fé, confiando em Deus para todas as coisas na sua vida. Então isso me dá autoridade para falar com você. Não desanime. Deus certamente tem um propósito no que você está passando. Levante a sua cabeça. Não há luta que não tenha um fim. Não há problema que não tenha uma solução. Não há angústia que não tenha uma paz que está vindo. Não há fracasso que não tenha uma vitória. Deus é grande, meu irmão e minha irmã, e poderoso para estender as mãos em teu favor. Mas Deus tem um tempo para fazer todas as coisas. E Ele certamente está usando esta provação e este processo para moldar a sua vida e lhe ensinar lições preciosas que ninguém vai te tirar e que você não aprenderia de forma nenhuma. Nós conhecemos a Deus e aprendemos sobre Deus de 3 maneiras, através da leitura e o estudo da palavra. Essa é a mais importante delas. Mas aprendemos também por revelações e experiências pessoais que temos com Deus. E aprendemos também pelas experiências que vivemos, porque as experiências da vida são um aprendizado. A vida é uma grande escola. Por isso eu disse, quem está falando aqui é alguém que já está há 30 anos na escola do ministério, diante de Deus, que já viveu inúmeras situações de provações, de financeira, a enfermidade, a problemas e lutas no ministério e de toda ordem, batalha espiritual, confrontos tremendos com demônios e forças do mal, mas Deus se mostrou e tem se mostrado fiel até aqui, e sempre tem
me dado vitória, como dará a você. Deus está te ensinando algo, Ele tem um tempo para operar. Deus não opera no tempo do homem, que é o cronos, palavra grega, de onde deriva a palavra cronologia, cronômetro. Deus está fora do tempo, Ele não está no espaço-tempo. E o tempo de Deus operar, segundo nos ensina a Bíblia, é uma palavra hebraica chamada kairos. E o kairos de Deus, o tempo de Deus, significa tempo determinado, tempo oportuno. Deus tem um tempo determinado para fazer todas as coisas. Ele está trabalhando na terra, na igreja e na nossa vida individualmente para cumprir os seus propósitos. Então Jesus chegando, aquelas irmãs estavam decepcionadas, não criam mais em nada. Veja que havia um processo. Você só vai aprender a confiar em Deus de verdade vivendo experiências com Deus. Você precisa passar por situações de desafio para aprender a confiar na fidelidade, na justiça e no amor do Senhor Deus. Jesus chegando lá, essas irmãs estavam completamente desanimadas, desesperançadas e desacreditadas. Primeiro Marta vai ao encontro dele, depois vai Maria, e as duas dizem a mesma coisa: Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Então isso mostra a frustração delas. E quando oramos por um tempo e clamamos e não obtemos de pronto uma resposta, temos a tendência a nos decepcionar com Deus. Mas Deus não decepciona ninguém. Deus não tarda e não falha. Deus não chega adiantado e nem atrasado. Deus chega na hora certa. Ele sabe quando vai operar em nossas vidas. Ele tem o tempo determinado para operar nas nossas vidas. E elas então, por pedido de Jesus, levam ele aonde estava o corpo de Lázaro ressuscitado. Jesus pede que removam a pedra. Maria o repreendeu, dizendo: Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal. Mas Jesus diz: olha, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Que palavra maravilhosa! Eu quero deixar esta palavra como palavra profética para a sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Que esta seja uma palavra profética para a sua vida, não importa o que você está passando. Porque Jesus, dando um brado, trouxe Lázaro novamente à vida, mesmo depois de 4 dias que já estava sepultado. Não vou entrar em méritos aqui, porque não quero alongar o vídeo, mas quero ficar nos pontos principais deste texto. E eu quero terminar esta breve mensagem, este breve estudo, te mostrando algo importante. Estas irmãs queriam que Jesus viesse curar o seu irmão que estava doente. Porém, o Senhor queria fazer algo maior do que curar. Ele queria ressuscitar. Ressuscitar um morto é maior do que curar um enfermo. Ou seja, Jesus não veio antes, porque ele não queria fazer um milagre pequeno que elas pediam. Ele queria fazer algo muito maior do que curar. Ele queria ressuscitar. E esta é uma palavra profética para você neste dia. Se até este momento Deus não te respondeu ainda, é porque Ele quer fazer algo maior na sua vida. Então glorifique o nome do Senhor. Creia no Senhor, como diz a palavra, porque se tu creres, verás a glória de Deus, e Deus vai fazer algo maior na sua vida. Guarde esta palavra como palavra profética. Estarei orando por você agora, porém antes de orar eu quero pedir a gentileza de você deixar o seu joinha, o seu like, se esta palavra falou com você. Deixe aqui também os seus comentários. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, acionando o sino das notificações para que o YouTube lhe recomende os novos vídeos.
E se você sentir de Deus de enviar uma oferta missionária ao meu ministério, abrindo a descrição do vídeo, tem ali uma chave Pix. Através desta chave Pix, você pode enviar uma oferta ao meu ministério. E sempre nas minhas orações eu oro e peço que Deus multiplique e recompense grandemente aqueles que têm me ajudado no ministério a levar a mensagem da palavra do Senhor. Oremos a Deus. Pai querido, te louvamos por esta palavra. Te louvamos pela tua fidelidade. Tu és um Deus fiel, Senhor, um Deus que não falha. Tens um tempo determinado para operar em nossas vidas. E certamente muitas dessas pessoas que ouviram esta palavra estão passando por lutas, por tribulações, por momentos difíceis, Senhor. Mas eu oro por cada uma delas para que elas não desfaleçam, não desanimem e não parem à beira do caminho, mas que elas continuem crendo e firmes na tua presença. Porque como disse o Senhor Jesus, se crermos, veremos a glória de Deus. Eu profetizo milagre, eu profetizo cura, eu profetizo portas abertas, eu profetizo salvação na vida desta pessoa que me ouve agora. Abençoe a vida dela, abençoe a sua família, seu emprego, sua empresa, seu comércio, trazendo salvação, trazendo bênçãos, vitória, saúde e prosperidade para a sua vida. É a minha oração e o meu agradecimento em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.